temos que falar agora é sobre uma diferença que vai nos dar a base para a gente entender algumas coisas da nossa aula, é sobre a diferença de vasodilatação, não te perde, vasodilatação, e a diferença de vasoconstrição. São coisas diferentes. Vasodilatação e vasoconstrição são coisas diferentes. Mas olha só, não te perde. Vaso vem do nome de vaso sanguíneo, obviamente. Artéria, veia, principalmente artérias, que é o que nós estamos falando. E constrição vem de contrair. Dilatação vem de dilatar. Vasoconstrição, vasodilatação. Repare, vamos falar de uma por uma. Repare na vasodilatação. Ó, vasodilatação aumenta, dilata. Quando se tem a vasodilatação, a força é de dentro para fora, tá vendo? A dilatação. O que acontece, minha gente? O que acontece na vasodilatação? Aumenta o lumen, o espaço de dentro do vaso, e aí, ó, diminui a pressão. Não te esquece, vasodilatação diminui a pressão. Daí porque a gente usa, por exemplo, os medicamentos da classe vasodilatadores. Vasodilatadores fazem vasodilatação e aumentam o lumen, diminuindo a pressão. Aumenta o lumen, diminuindo a pressão. Vasodilatação aumenta o lumen, diminui a pressão. Fechou? Beleza? Não te perde. Vasoconstrição é ao contrário. Vasoconstrição é o seguinte, na vasoconstrição, constrição, contrair, o vaso, então, a musculatura lisa se contrai lá da artéria, se contrai. Quando a musculatura lisa se contrai, olha o que acontece, diminui o lumen, diminui o espaço endovascular e aumenta a pressão. Tá aí porque a gente faz, então, medicamentos vasopressores, ou vasoconstritores. São medicamentos que fazem vasoconstrição, diminui o lumen do vaso para aumentar a pressão. A força é de fora, então, para dentro. Aumenta a pressão, porque diminui o lumen do vaso. Vamos fazer algumas analogias aqui rapidamente. Vamos fazer na vasoconstrição. Vamos lá, nós temos uma mangueira. Peguei lá a mangueira, peguei a ponta da mangueira, tô regando algumas flores, né? Tô regando umas flores e tem uma flor que tá lá no outro lado que a água e a mangueira não estão chegando. O que eu faço? Eu pego a ponta da minha mangueira e aperto. Quando eu apertei a ponta da minha mangueira lá, ó, diminui o lumen, diminui o espaço lá da mangueira onde sai a água. E aí eu apertei aquela pontinha lá, né? Diminui o lumen e quando foi lá, passou mais longe, a água saiu com mais pressão, com maior pressão para a água chegar naquela plantinha que eu não estava conseguindo regar. Então diminuiu o lumen da mangueira, aumentei a pressão e aí a água foi com mais pressão, consequentemente, na plantinha. Agora vamos botar um outro exemplo, por exemplo, ali na vasodilatação. Por exemplo, pessoas aí, deve ter alguém que está assistindo agora que é hipotenso, tem pressão baixa. Por natureza já nasceu lá com a pressão baixa. O que acontece com essas pessoas? No calor, em dias muito quentes, pode acontecer então de ter uma vasodilatação. Por quê? Porque o calor ele faz vasodilatação naturalmente. É uma defesa do organismo. Por quê? Quando está um ambiente muito quente de fora para dentro, o corpo entende que tu não tem que ficar retendo o calor, que tem que distribuir isso aí melhor. E aí ele vasodilata para esse sangue ficar, né, mais distribuído e não ficar só centralizado. Pessoas que já sofrem, já nasceram com a pressão mais baixa, ficam mal, ficam tontas, desmaiam, porque elas já têm pressão baixa. Aí no calor acontece uma vasodilatação, lembra? Aumenta o lumen, diminui a pressão, consequentemente elas acabam então desmaiando, passando mal. Um outro exemplo da vasoconstrição, falando de calor e frio. O frio, por exemplo, né, ambientes frios, o que acontece? Ele tem ao contrário da vasodilatação, tem uma vasoconstrição. Porque agora, porque o ambiente está frio, o corpo está tentando reter calor, reter temperatura, né, no centro do organismo. E aí o que acontece? Tem-se uma vasoconstrição. A vasoconstrição, então, aumenta a pressão, consequentemente concentrando também nos órgãos vitais
o sangue concentrando mais calor nos órgãos vitais, porque o meio ambiente mais frio está deixando, então, fazendo esse mecanismo. E é muito importante também a gente ressaltar que a maioria dos infartos agudos do miocárdio acontecem quando? No inverno ou em ambientes mais frios. Por quê? Porque tem uma vasoconstrição, essa vasoconstrição, ou seja, diminui o espaço lá da artéria, aumentando a pressão, só que lá naquela artéria pode ter já um trombo, pode ter já um ateroma, uma plaquinha de gordura, que quando diminui o lumen, obstrui a passagem de sangue lá nas coronárias, nas artérias que irrigam o músculo cardíaco e, por exemplo, pode resultar no infarto agudo do miocárdio. Beleza? Vamos lá, dando seguimento aqui. Nós precisamos conhecer os mecanismos que controlam a pressão arterial. Nós temos dois tipos de mecanismos que vão controlar a nossa pressão arterial. Existe um deles que é um mecanismo, então, olha só que interessante, os baroreceptores e sistema nervoso simpático. Baroreceptores estão lá nas células, então, para receber informações. E o sistema nervoso simpático é o sistema autônomo em que coloca então em jogo, né, se vai aumentar ou diminuir a pressão, por exemplo. É o sistema nervoso autônomo. O outro mecanismo que nós temos é o chamado então sistema renina, angiotensina e aldosterona. Repare que eu coloquei duas imagens nesses dois mecanismos de propósito para a gente relembrar. O sistema dos baroreceptores, junto com o sistema nervoso simpático, aquele autônomo, ele é chamado então do mecanismo da pressão arterial rápido. Ele rapidamente, por exemplo, referente ao calor e ao frio, vai ou contrair ou dilatar os vasos. É rápido, o sistema rápido. Já o sistema renina, angiotensina e aldosterona é o sistema que está acontecendo lá em conjunto lá com o sistema urinário, né, com os rins, por exemplo, é o sistema chamado de controle da pressão arterial, um mecanismo lento. Olha aqui, né, uma lesminha aqui, um caracol lento, porque ele leva mais tempo então para acionar esse mecanismo, leva mais tempo então para controlar a nossa pressão arterial. Certo? Então nossa pressão arterial, ela é controlada, ela é regulada através de dois mecanismos. O mecanismo rápido, baroreceptores e sistema nervoso simpático, e o mecanismo lento, sistema renina, angiotensina e aldosterona. Vamos explicar então o que é cada sistema para a gente ficar mais fácil entender melhor. O sistema de então baroreceptor e sistema nervoso simpático significa o quê? Que o sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula espinhal, ele se comunica então com órgãos que fazem então, que participam do controle da pressão. Olha só que interessante. Como é que funciona esse mecanismo? O sistema nervoso central, por exemplo, se comunica com o coração. Claro, o órgão bomba, o órgão então que vai lá contrair e dilatar para ajudar na distribuição de sangue, claro, ele emite então informações para esse coração ou bater mais rápido ou bater mais devagar, por conta se a pressão está aumentando ou diminuindo. Um outro também é a outra estrutura que o sistema nervoso central se comunica direto no mecanismo de controle da pressão arterial, é com as próprias artérias. Claro! Lembra da musculatura lisa das artérias que contraem vasoconstrição ou que relaxam vasodilatação? Tá aí, ó, tá aí. Então se comunica direto com as paredes arteriais. E também, claro, comunica-se direto com o nosso órgão excretor, nosso órgão chamado de rim. O rim, então, gente, lá com seus néfrons, que é a menor unidade funcional dos rins, fazem o quê? Filtram o sangue, reabsorve o que tem que reabsorver e excreta o que tem que lá excretar através da urina, através da diurese. Então este órgão, uma das funções dele é o controlar a pressão arterial, é controlar também, regular o equilíbrio hidroeletrolítico e também manter o pH, né, o nível de acidez adequado do sangue. Consequentemente, ele é o órgão então que em comunicação com o sistema nervoso central lá, aquele sistema nervoso simpático, emite informações para ele para nos ajudar no mecanismo de regulação da pressão arterial. Certo? O outro mecanismo que nós falamos é esse aqui, aquele mecanismo lento, aquele mecanismo que leva um tempo para regular a pressão para mais ou para menos, ou contrair ou dilatando vasos, enfim. É um mecanismo então chamado, olha só, renina, angiotensina, aldosterona. Na verdade, esse mecanismo ele leva o nome das substâncias que participam. Vamos lá.
Existe então uma substância produzida pelo fígado chamada angiotensinogênio. Barbada. Anjo vem de vasos, tensino vem de tensão, de pressão, e gênio vem de combustível. A substância angiotensinogênio nada mais é que uma substância produzida pelo fígado que precisa de outras para acionar lá nos vasos sanguíneos e aumentar a pressão, por exemplo, retendo líquidos. Mas olha só que interessante como é que esse sistema que muitas vezes mais nos complica do que nos facilita. O angiotensinogênio, então, produzido pelo fígado, o que acontece? Logo então que ocorre uma situação em que há uma queda da pressão arterial, lembra que é um mecanismo lento lá do caracol, ocorreu uma queda então da pressão arterial, é acionado uma substância jogada na corrente sanguínea, uma substância chamada de renina. Essa substância chamada de renina vai lá, então, encontra o angiotensinogênio e faz uma transformação nesse angiotensinogênio. O angiotensinogênio, então, de encontro com a renina, é transformado, então, em angiotensina 1. Angiotensina 1 nada mais é do que a transformação do angiotensinogênio através da renina. Angiotensina 1 é uma substância já com propriedades contráteis, com propriedades de aumentar a pressão arterial. Claro, porque teve uma queda da pressão, agora tem que aumentar a pressão, né? Só que o que acontece? Para que esse angiotensina 1 transformar numa substância poderosa que faz a vasoconstrição para aumentar a pressão, chamada angiotensina 2, ele precisa então de uma enzima, a enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA. Pois é, por exemplo, bloqueadores então lá da ECA, da enzima conversora de angiotensina. Medicamentos que bloqueiam essa enzima para que não ocorra o quê? A transformação em angiotensina 2. Olha que interessante. Aqui então eu estou mostrando o mecanismo desse aumento dessa pressão. Medicamentos, por exemplo, alguns medicamentos vão atuar nesta enzima. Então o que essa enzima faz, a ECA? Ela transforma a substância numa substância poderosíssima para fazer vasoconstrição, chamada angiotensina 2. Angiotensina 1 em angiotensina 2. ECA, então, transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 é o seguinte, olha só que interessante. Ela vai atuar aumentando a pressão arterial, ela vai atuar fazendo a vasoconstrição nos vasos, lá nas artérias, mas também a angiotensina 2 estimula a glândula suprarrenal, acima, renal, rim, as glândulas suprarrenais a liberarem um hormônio chamado aldosterona. O hormônio aldosterona é uma substância também que controla, que equilibra nossos líquidos. Por exemplo, a aldosterona influencia na retenção de sódio e na excreção de potássio. A partir do momento que retém sódio, aumenta a pressão. Sabe um exemplo? Vamos pegar um exemplo lá, quando a gente come uma comida muito salgada, que no outro dia nós acordamos edemaciados, inchados, né, com as mãos, por exemplo. Por quê? Porque aquela comida muito salgada continha muito sódio, sódio, e esse sódio então retém líquidos. E olha que interessante, a aldosterona, que é estimulada pela angiotensina 2, ela então liberada na corrente sanguínea para quê? Para reter líquido. E o que ela faz? Ela estimula a retenção de sódio. Por isso que ela faz a retenção de sódio lá. E quando tem retenção de sódio, retém líquido. Quando retém líquido, lembra lá do início da aula que o volume sanguíneo é diretamente proporcional à pressão, retém líquido e aumenta a pressão. Então este é o sistema chamado então renina, angiotensina, aldosterona. Não te esquece, renina, porque inicia na produção de renina para transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. Angiotensina, porque faz parte das duas principais substâncias vasoconstritoras, e aldosterona, porque termina então, né, este ciclo na aldosterona, produzindo então ela lá, excretando bastante aldosterona pelas glândulas suprarrenais para reter líquido, reter sódio e aumentar a pressão arterial. Então esse é o mecanismo então lento chamado mecanismo de regulador da nossa pressão arterial. Aqui eu trago para vocês o quadro mais novo que tem, a diretriz mais nova de dados, então, da hipertensão ou de pressão normal ou anormal.
Aqui é então, conforme a nossa diretriz brasileira de hipertensão arterial, que saiu entre setembro e novembro de 2020, é o quadro mais atual que vocês vão ver até então, hoje, 6 de junho de 2021. Bom, o que acontece aqui? Este quadro aqui nos mostra a classificação dos parâmetros de pressão arterial, onde uma pressão arterial ótima varia entre ser menor que 120 sistólica e menor que 80 diastólica. Uma pressão normal, considerada entre 120 a 129 sistólica ou 80 a 84 diastólica. E nós temos então os estágios de pré-hipertensão, hipertensão arterial estágio 1, hipertensão arterial estágio 2 e hipertensão arterial estágio 3. Ou seja, nesta nova diretriz, alguns parâmetros mudaram, além de alguns quadros específicos surgirem. É conteúdo de concurso de processo seletivo, é conteúdo nosso da beira do leito que a gente precisa se atualizar. Beleza? Precisa agora então entender o que é a pressão arterial, mas agora quando ela está aumentada. O que é uma hipertensão? Hiper, muito, tensão, pressão. Olha o que é definido então de acordo lá com a nossa diretriz. Definida como uma pressão sistólica contínua maior que 140 milímetros de mercúrio ou pressão diastólica contínua maior que 90 milímetros de mercúrio. Então, atenção aos parâmetros para a gente começar então a se atualizar e a entender. A hipertensão, ela não somente tu verificaste a pressão uma vez, deu uma pressão alta, eu estou hipertenso. Não, ela vem com uma classificação. Tem que ser uma pressão contínua sistólica e uma pressão contínua diastólica. E aí existem 3 classificações da nossa hipertensão. Olha só, existe a classificação temporária, que, por exemplo, é quando... Vou dar alguns exemplos que pode ter a hipertensão temporária. Nós vamos fazer uma prova, nós vamos fazer um concurso, nós vamos participar de um processo seletivo, nós vamos encontrar um mozão, por exemplo, primeira vez que nós vamos encontrar um mozão. São situações, então, em que a nossa pressão pode aumentar pelo medo, pelo nervosismo, pela ansiedade, que é liberado toxinas, e essas toxinas elas fazem vasoconstrição, aumentando a pressão, por exemplo, dando taquicardia e assim por diante. Então ela é uma hipertensão temporária. Se naquele momento eu verificar minha pressão, ela pode estar acima de 140 sistólica, acima de 90 diastólica, mas não quer dizer que eu sou hipertenso. É uma situação temporária. Ela não é classificada como uma hipertensão arterial sistêmica, aquele problema crônico. É temporário. Agora, as próximas 2 classificações é referente, então, à hipertensão arterial sistêmica, aquela sigla HAS, H-A-S, hipertensão arterial sistêmica. Olha só, a outra classificação que nós temos, então, é a classificação da hipertensão arterial persistente. Sim, a persistente, então, é quando há em situações diversas, mas não situações específicas, mas várias situações, várias verificações da pressão arterial ao longo de um tempo, e aí, quando persiste a pressão alta, já é então diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Não é temporário e não é devido a um fator XYZ. É ao longo do tempo, progressivamente vai aumentando essa pressão arterial ou vai se estabilizando em uma pressão alta, e aí nós comunicamos, então, falamos que é uma hipertensão arterial persistente. Faz parte da classe da hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença crônica. Ainda temos a nossa última classificação, que é a hipertensão chamada de resistente. Essa hipertensão arterial resistente, ela vem quando o paciente ele usa 3 medicamentos antihipertensivos de classes diferentes. E aí, olha o que acontece. Ele continua hipertenso. Ele não consegue manter um controle da pressão arterial. Ele usa, então, já medicamentos, 3 medicamentos de 3 classes diferentes, e ele continua, então, infelizmente, com problema de pressão arterial, ou melhor, de hipertensão arterial. É chamada a classificação hipertensão arterial resistente. Esses 2, como eu falei para vocês, persistente e resistente, são classificações da hipertensão arterial sistêmica. Já é uma patologia
crônica. Este aqui é uma hipertensão, ou seja, o aumento da pressão temporária, não entra como uma doença crônica, porque isso é devido a uma situação que, se parar daquela situação, volta a pressão da pessoa ao normal. Beleza? Bora lá. Olha só. Quais são as causas, então, de hipertensão? Existem causas de hipertensão. Aqui eu elenquei as principais causas para aumentar, para a gente desenvolver pressão alta. Seja ela persistente, seja ela resistente. Uma das causas aqui é a história familiar. Quem tem história na família de pressão alta, de hipertensão, tem maior probabilidade de desenvolver. É muito importante sempre quando a gente estuda causas, a gente não entender somente que, meu Deus, tem alguma coisa disso aqui, eu vou ter hipertensão. Não, aumentam a probabilidade de. A idade avançada também. Por conta que as pessoas de idade avançada a gente pode considerar acima de 60 anos ou acima de 70, dependendo da bibliografia, a idade avançada ela leva uma resistência arterial maior. Lembra lá do início da aula da resistência arterial diretamente dependente da pressão arterial? Pois é, os idosos eles têm uma resistência vascular maior. Consequentemente, essa resistência vascular leva ao aumento da pressão, a desenvolver hipertensão. A dislipidemia nada mais é do que o colesterol alterado. Dis vem de disfunção, desequilíbrio, lipídia que vem de lipídio e emia vem de medida. Então, dislipidemia é um colesterol alterado. Os níveis LDL e HDL, por exemplo, LDL, que seria o lipídio de baixa densidade, o colesterol chamado ruim, LDL, logo Deus leva, ou HDL, que seria o lipídio de alta densidade, ou seria também hoje Deus livra, o colesterol bom. Ou seja, quando os níveis do colesterol ruim LDL estão em níveis aumentados em relação ao colesterol bom, que é o HDL. Consequentemente, a pessoa pode desenvolver dislipidemia, que favorece a formação de placas de gordura nas artérias, os chamadas ateromas. Ateromas são placas de gorduras nas artérias que ficam fixadas lá devido ao LDL aumentado, por exemplo, em que isso endurece os vasos, fazem um processo inflamatório nos vasos e, consequentemente, aumenta a pressão. Beleza? O tabagismo, devido às suas mais de 4.000 substâncias tóxicas liberadas pelo tabaco, essas substâncias elas fazem então um processo inflamatório dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos acontece então aquele fenômeno chamado de arteriosclerose, que nada mais é que o endurecimento desses vasos, aumentando a pressão arterial. Diabetes mellitus também. Pacientes de diabetes mellitus do tipo 2, que é aquela adquirida, eles normalmente são acima dos 30 anos e já vem então concomitante à diabetes algo, por exemplo, ao sedentarismo, à obesidade, uma alimentação pesada. Então muitas vezes está relacionado a essas doenças, mas também vale ressaltar que a diabetes mellitus, como o paciente tem um problema de captura lá da glicose para dentro das células, existe uma concentração maior de glicose na corrente sanguínea, a chamada hiperglicemia. A glicemia, a glicose, ela ocupa espaço dentro do meio intravascular, endovascular no sangue, consequentemente aumenta a pressão também. O sedentarismo já é mais do que sabido que exercícios físicos melhoram a frequência cardíaca, melhoram então a contração dos vasos arteriais e venosos, facilita e favorece o controle da pressão arterial pelos mecanismos de controle da pressão arterial, e quem é sedentário, consequentemente, é desfavorecido nesses controles. O estresse. É comprovado também que o estresse ele libera toxinas na corrente sanguínea. Quando nós estamos estressados, com medo, ansiosos, vão liberando então substâncias inflamatórias nos nossos vasos e aí provoca então processos inflamatórios nesses vasos e infelizmente endurece os vasos, podendo desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica crônica, E a obesidade. Pacientes obesos, que também normalmente a obesidade está ligada a outros fatores, mas pacientes obesos, na sua maioria, claro, tem maior quantidade de gordura nas artérias. Maior quantidade de gordura nas artérias obstrui lá o lúmen do vaso, aumenta a resistência vascular e, consequentemente, pode desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica. Então aqui são algumas causas possíveis e maiores causas da hipertensão arterial sistêmica. Beleza? Aqui eu mostro para vocês, então,
as principais consequências de uma hipertensão arterial sistêmica. Quem tem hipertensão arterial sistêmica tem cefaleia, que são as dores de cabeça, tem tontura, são as vertigens, tem mal-estar geral, tem fadiga, que é o cansaço, muitas vezes tem dores também pelo resto do corpo e, claro, vão ter disfunções, vão ter complicações que são muito maiores do que simples sintomas. E aí essas complicações, elas vão resultar em problemas em outros locais, em outros órgãos. Olha só, o hipertenso, então, ele pode ter como consequência lá problemas oculares, problemas de visão, altera a visão fica alterada dependendo da hipertensão não controlada, até mesmo pode ter a cegueira, perde a visão ou porcentagens da visão. Rins, pô, nós vimos agora todo o mecanismo de controle da pressão arterial, consequentemente os rins também podem sofrer pelo paciente ser hipertenso. É muito interessante que a hipertensão pode dar como consequência problemas renais e problemas renais podem dar como consequência também a hipertensão. Por quê? Lembra lá do volume diretamente proporcional à pressão? Lembra lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Pois é, então hipertenso também pode ter problemas renais. Grave, inclusive chegando até a insuficiência renal. Problemas, claro, nas artérias, obviamente, né? Como já tem uma resistência vascular, essas artérias têm mais chances de bloquearem, né? de se obstruírem, certo? Então, consequentemente, vai ter o problema chamado de arteriosclerose, conforme a hipertensão arterial vai evoluindo sem tratamento. Também, obviamente, que é um órgão que está diretamente ligado ao sistema cardiovascular, diretamente ligado ao sangue, né? Consequentemente, o coração pode desenvolver insuficiência cardíaca, ele fica mais fraquinho porque ele não consegue contrair, porque ele está contraindo demais, né? Pode desenvolver um infarto agudo do miocárdio pela fraqueza lá nas coronárias, aumento da pressão das coronárias, pode obstruir. As coronárias são as artérias que irrigam o músculo cardíaco e o paciente tem, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. E por último aqui, que também é muito grave, que é um problema de saúde pública, o chamado então AVE, acidente vascular encefálico, ou AVC, acidente vascular cerebral. Os chamados mais popular, derrame cerebral. Então hipertensos têm maior probabilidade de ter como consequência, como complicação, o derrame cerebral, o AVE. Então aqui são alguns órgãos, algumas estruturas, alguns sistemas que podem ficar comprometidos devido, por exemplo, uma hipertensão arterial não tratada, né, que pode acontecer e que é um problema aí de saúde pública em todo o nosso território nacional e mundial. Beleza? Chegamos ao fim da nossa aula sobre a hipertensão arterial. Então, quem chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Também quero agradecer não somente a companhia, mas quem já me acompanha nas redes e fazer um convite para quem ainda não me acompanha. No Instagram, tá aqui meu arroba, nosso canal aqui, claro, que é o Enfermagem Protagonista, que é o nosso canal que a gente está assistindo essa aula. Se inscrevam neste canal e também no grupo VIP do Telegram. O grupo VIP do Telegram é um grupo que já tem mais de 900 pessoas, onde eu coloco materiais exclusivos, enquetes, resolvo todas as enquetes com vocês comentados, com vários métodos de ensino, coloco PDFs, coloco também mensagens de voz referente a conteúdos, tudo lá disponível para vocês que querem fazer a diferença, que querem protagonizar na nossa enfermagem. Então, convido também o link nos comentários a ir fazer parte desse grupo VIP e, inclusive, eu vou disponibilizar os meus slides que eu usei nesta aula disponível lá no grupo VIP do Telegram. E eu deixo uma frase, então: se todos acreditarmos que cada gota no oceano é o que faz dele belo e magnífico, nossa enfermagem assim também será, em que com cada um de nós aqui fazendo o seu melhor. Então, somos nós, gente, cada um de nós fazendo diferente, cada um de nós querendo colher, cada um de nós se esforçando para nos tornarmos protagonista, é que a nossa enfermagem vai melhorar. Não adianta ficar cobrando piso salarial, reconhecimento, valorização. Se nós mesmos não nos valorizarmos, estudarmos e, através do conhecimento, alavancar a nossa enfermagem. Certo? Muito obrigado pela companhia. Espero terem gostado da aula. Até a próxima. Tchau!